vai chegar a sua vez. Não é praga isso, viu? Então a doença do corpo trabalha para a cura da alma. Muito bem. E a fé faz bem à saúde? Aí, diante desses conceitos, eu vou trazer uma segunda parte que fala mais da parte científica. Por quê? Porque existem estudos sobre esse assunto? Existem. E esses estudos dizem o quê? Acreditar em Deus faz bem para a saúde? A resposta é sim. Por quê? Porque dá sentido às dores e significado ao sofrimento. Eu, como médico, tenho essa certeza. A coisa mais difícil de você conduzir um paciente que está com uma doença terminal, ele não é terminal, a doença é que vai terminar com o corpo biológico dele. Então, a doença é terminal, não o paciente. E quando ele não acredita em nada, não acredita em vida após a morte, não acredita em nenhuma religião, como sofre? Como é difícil. O paciente que tem uma crença em Deus, a capacidade dele enfrentar aquela doença é diretamente proporcional à quantidade de fé que ele tem, à convicção que ele tem na existência de Deus. Porque aquilo dá um sentido para a dor dele, ele já sabe por que ele está sofrendo, não é uma coisa inútil. Porque você começa a pensar, puxa, eu nasci, cresci, me relacionei com um monte de gente, amei, odiei, e agora eu vou morrer e tudo isso não serviu para nada. Isso vai virar nada. Eu vou para o nada, vou deixar de existir. Qual é o sentido que isso tem? A nossa própria intimidade, a nossa alma nega isso. Nega isso. Né? Então, tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. Né? Porque se racionalmente você parar para pensar, ele é uma obrigação teórica. Causa primária, origem de todas as coisas, é necessário para que toda a ciência se construa em cima disso. Precisa ter uma causa. A gente não consegue imaginar algo que não existe. Causa, a não ser Deus, que a gente não imagina. Né? Porque Deus é eterno, Ele sempre existiu. Cabe isso na sua cabeça? Se couber, depois você me explica onde você pôs, porque na minha até hoje não encaixou. Né? Então, quem acredita em Deus tem esse significado do sofrimento. Traz esperança e recuperação na doença. Não é? Você tem aquela crença que talvez você melhore, você acredita nisso, você tem mais esperança. Tem uma expectativa de que você vai continuar vivo depois de morrer, e que não vai ser ruim. Aí é um dos pontos que entra a sua crença. Não é? Porque eu já cuidei, por exemplo, de um padre católico, que foi uma pessoa muito boa durante a vida dele. Ele estava morrendo de um câncer de estômago, e no finalzinho ele ficou extremamente angustiado. Estava muito mal. E eu conversando com ele, ele se abriu comigo e falou, olha meu filho, eu procurei fazer o melhor que eu pude na minha vida, mas eu bem sei que pequei muito. E agora eu não sei se vou para o céu ou para o inferno. E você imaginar que ou você vai para o céu ou para o inferno pela eternidade, realmente isso gera angústia. Porque na hora do vamos ver você vai pensar, puxa, mas e aquele dia que eu fiz aquela coisa? E aquele dia que eu falei mal do outro? E aquela fofoca que eu fiz ali, né? Isso para ser bonzinho. Fora os outros tipos de dificuldades que a gente gera na nossa vida. Então, a expectativa de viver depois da morte, por si só, já não basta. Mas uma expectativa de que isso vá acontecer, com possibilidades de eu poder ter outras chances de trabalho, de recuperar os meus erros, aí sim, essa te dá uma melhor capacidade de recuperação. E isso reduz muito o seu estresse emocional. Então, esses fatores são fatores positivos. Agora, tem um fator negativo. Nós podemos passar a responsabilidade dos nossos problemas para Deus. Eu sei que vocês não fazem isso, mas tem muita gente que faz. Tem uma célebre frase que fala assim, vou entregar para Deus. Não faz isso, meu amigo, já está na mão dele. Você vai entregar para ele a sua parte, vai ficar no chão. Ele já está carregando a parte dele. Né? E eu tenho muito medo quando eu ouço isso de espírita. Fala assim, a espiritualidade sabe o que faz. A gente pode fazer bobagem que eles consertam. Gente, cuidado. Né? O escândalo é necessário, mas ai da mão que provoca. Né? E a nossa responsabilidade? Não tem nenhuma? O nosso livre-arbítrio. Então eu sempre digo isso. Se eu não fizer a minha parte, vai ter alguém que vai vir e vai fazer. Com certeza. Né? Deve ter um milhão de pessoas capazes de fazer o que eu faço. Mas, para mim,
a oportunidade é única. Se eu perder a oportunidade, o prejuízo é todo meu. O plano divino vai acontecer. Seja comigo, com outro, com outro, com outro, com outro. Mas a oportunidade que eu estou recebendo agora é muito preciosa para mim, para eu desperdiçá-la. Né? Então, quando eu acredito em Deus, eu preciso acreditar não no Deus antropomórfico, aquele Deus pueril, o velhinho de barba branca que fica sentado na cadeira. Gente, vamos crescer, não é isso, gente. Deus não é um velhinho que fica sentado na cadeira, dizendo, você é bonzinho, vem para cá, você é mau, vai para lá. Não é isso, pessoal. Não é? Então, está na hora da gente parar para pensar. Eu acho que definir Deus é mais arrogante que negar. Porque nós não somos capazes nem de conceituá-lo de uma maneira adequada. Mas se a gente partir do Livro dos Espíritos, que pergunta que é Deus, e a resposta é causa primária e origem de todas as coisas, dizem causa primária. Não está dizendo é o cara que inventou, não, causa primária. Bom, vamos ficar por aí. E aí quem que a gente usa de referência? Porque está difícil de entender. Jesus. Por quê? Porque do que nós temos notícias, é o Espírito que está mais perto dele. Então está lá, é o nosso objetivo, vamos lá. O caminho está trilhado, está sinalizado. Então vamos nessa direção. Vamos parar de acreditar num Deus que pune, um Deus que te castiga, um Deus que tem virtudes e tem defeitos humanos. Isso é coisa antiga demais, não é? Então, as várias maneiras de acreditar em Deus, elas não são inócuas, porque não basta eu acreditar, eu tenho que acreditar de uma maneira que tenha alguma racionalidade, alguma lógica, que seja aplicável para o meu sistema de crenças e para a minha vida. E isso, as repercussões dessa maneira como eu acredito em Deus, vão fazer parte da maneira como eu enfrento também as doenças. Então, uma das coisas que me dá urticária é quando eu ouço essa frase aqui, eu tenho temor a Deus, eu sou temente a Deus. Ele está dizendo o quê? Que tem medo de Deus. Mas como é que você vai ter medo de alguma coisa infinitamente boa e justa? Eu tenho mais medo de mim do que de qualquer outra coisa, mas assim, Deus eu não vou ter medo, né? Não é para temê-lo. Esse Deus que você teme é o Deus punidor. É da nossa tradição judaico-cristã, de que para evoluir tem que sofrer. Então a gente fica pensando, Jesus padeceu na cruz, todos os santos que a gente conheceu foram queimados, torturados, então para eu crescer e evoluir eu tenho que sentir dor. Não é assim, gente. Esse pessoal, ele sofreu, não foi porque eles precisavam não, foi porque nós fizemos eles sofrer. Eles vieram aqui para nos ensinar. E hoje em dia a gente não põe mais na cruz, a gente não põe fogo, mas a gente vai lá, escreve um artigo e esmirilha o cara. Fala mal, coloca, faz fofoca, né? Ele publicou no jornal, você publica no outro falando mal dele, né? Ainda bem que no Espiritismo não tem essas coisas. Mas tem muita gente que faz isso. Nossas dores não são castigos por nossos erros, são consequências. Então, se a gente achar que todo sofrimento é punição divina, então por que Jesus sofreu tanto? Não era, com certeza ele não precisava depurar mais nada, não. O que a gente depura é aquilo que a gente gera para a gente mesmo. As nossas doenças são a depuração dos nossos próprios erros. Não é ninguém que destinou isso para a gente. Às vezes a espiritualidade, ela trabalha para te dar algo que é o melhor para você. Mas eles não decidem que você vai ter que passar por aquilo. É uma consequência daquilo que você tem feito na sua vida. Então, nós, seres humanos, aprendemos por tentativa e erro. O nosso sistema nervoso central, ele é organizado para que nós possamos aprender por tentativa e erro. E, na medida em que nós sofremos as consequências, essas consequências dos nossos atos é que nos dizem se aquilo foi bom ou se aquilo foi ruim. É por ali que a gente vai crescer, é por ali que a gente vai aprender, não é? Eu preciso experimentar? Preciso. Não pessoalmente, às vezes eu vendo alguém passando por uma coisa, eu vejo a decisão que ela tomou, eu vejo as consequências do que ela passou por causa daquela decisão, a experiência que eu tive é de vê-la, aquilo me impressiona, eu não vou fazer a mesma coisa que ela fez.
né? Porque eu percebo que aquele caminho é errado. Já é suficiente para eu aprender. Então não é o único caminho, não é a dor. A dor para nós ainda é um caminho necessário por causa do nosso da nossa baixa evolução ainda. Nós ainda estamos nos primórdios da consciência. Então, nesses primórdios, a gente ainda passa por essas dificuldades, e essas dificuldades nos servem de aprendizado. Mas nós podemos evoluir também pela instrução, pelo amor. Então, a lei divina que nos faz adoecer é a lei da ação e reação. Somos responsáveis, mas não somos culpados. A responsabilidade são as consequências de tudo que eu faço. Mesmo que eu faça sem saber que está errado, as consequências daquele meu ato são de minha responsabilidade. Mas a culpa, ela só existe quando eu, sabendo que está errado, eu faço. Normalmente, quando a gente faz os nossos grandes erros, a gente não sabia que eles eram erros, ou pelo menos não sabia que eles eram tão grandes. A gente se assusta com as consequências. Então, o que eu tenho que fazer? Sentar, chorar, pedir desculpa para Deus? Tá, pode fazer isso. No primeiro dia. No segundo dia, levanta, arregaça a manga e vai trabalhar. Conserta a burrada. Porque se você ficar sentado chorando, você não vai fazer nada, você não vai evoluir, não vai resolver o problema que você criou, você não vai ressarcir ninguém que se prejudicou pela sua atitude, e você vai ficar estagnado, sem crescer, sem evoluir. Então, se o teu filho está trazendo um copo de água, tropeça, derruba a água no tapete, ele é responsável pela água no tapete, mas não é culpado. Mas culpado é quem deu o copo de água na mão dele. Então você vai lá, passa a mão na cabeça dele, pega o copo, limpa tudo, e ele não fica nem sabendo que ele era responsável. Ou você vai lá, bate na mão dele e bota ele de castigo. Nem uma coisa, nem outra. Nem faça ele culpado, nem ignore a responsabilidade dele. Vá lá, fala, puxa filho, você viu? Você derrubou, agora caiu água no tapete. O que a gente vai fazer agora? Vamos limpar o tapete? Vai com ele lá, deixa o copo d'água na pia, pega o pano e vai secar com ele. Faz ele te ajudar a secar o pano. Você está ensinando que ele é responsável, mas não está colocando a carga da culpa. Então, quem nos julga não é Deus, somos nós mesmos. É a nossa consciência. É por isso que Jesus dizia que nós vamos ser julgados com a força com que julgamos, porque nós somos os juízes. Cada um é juiz de si mesmo. Jesus não julga. Julgar é um atributo humano e ele é divino. Então, quando eu imaginava que eu fosse chegar no céu e que São Pedro ia estar lá com um livro, com o meu nome, para ver se eu ia para o céu ou para o inferno, eu imaginava um livro de capa de couro, marrom, com meu nome escrito em dourado. E aí São Pedro ia abrir e ia falar, Décio, né? Aí ele ia começar a ler, primeira página, segunda página. No final ia fazer uma conta matemática para saber se eu ia para o purgatório, céu ou inferno. Hoje eu já sei que a coisa é diferente. Eu vou chegar lá, vai ter uma biometria perispirítica, vai aparecer um telão enorme na minha frente e vai começar a passar a minha vida. E eu é que vou ser o juiz. Eu é que vou falar assim, puxa, não devia ter feito isso. Nossa, que bobagem que eu fiz aqui. Não, aqui foi bom, aqui legal. E aí no final, o nível de culpa que eu vou sentir é que vai me levar mentalmente para o ambiente que eu estiver sintonizado. Então, se quando você desencarnar, meu irmão, você me encontrar lá no umbral, que eu acho que eu vou estar lá, nós vamos nos lembrar dessa palestra, falar assim, puxa, Décio, mas você falou e não fez? Eu falei, pois é, e você escutou e também não. Então, minha gente, Deus não castiga, Deus oportuniza. Não devemos temê-lo, nós precisamos entendê-lo, amá-lo, assim como exemplificou Jesus.